Pessoal, passando só no começo do vídeo aqui para dar dois avisos. Primeiro, a gente colocou imagens do Instagram na filmagem, porém ficou sem áudio. Então na parte que entrar no Instagram vai ficar sem áudio. Segundo aviso, a gente vai colocar o arroba aqui na tela em algum lugar. Eu vou colocar aqui, postei lá no Instagram para ver se quem acertava o convidado. E o Leandro, um amigo nosso, acertou. Vou deixar aí o Instagram dele, como prometido, tá bom? Eu queria dar esses dois avisos mesmo. Deixa o like aí embaixo, compartilha o vídeo e deixa o seu comentário também, sua crítica, o que pode melhorar, que é muito importante pra gente, tá bom? Obrigado. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui no primeiro episódio do Calma Podcast. Meu nome é Leandro. Meu nome é Thiago. Hoje, pela primeira vez, um convidado. A gente fez dois vídeos aí só com a gente. E o nosso convidado em questão é o nosso querido Josimar da Josimar. Academia Império Fitness. É Fala isso com a aí. gente, Josimar. Galera, prazer aí, obrigado aí pelo convite. É uma honra, né, receber esse convite e ser no primeiro entrevistado aí por você. É isso Show de aí. bola. Bom, começar, cara, falando quem é Josimar. Fala É pra isso gente aí. um pouquinho. Josimar. Bom, Josimar é um pai de família, homem que teme ao Senhor, né, que teme a Deus. Para mim, em primeiro lugar, é o Senhor Exatamente. e a minha família. Então, Josimar é isso, é um homem temente ao Senhor. Josimar, uma coisa que eu tinha falado pro Thiago que eu ia te perguntar é que você não é São Paulo, você é do Paraná. Como que E, foi essa transição? Você veio novo pra cá, velho? cara, eu vim para cá, eu sou do Paraná, eu vim para cá com 15 anos de idade. Veio com seus pais? Veio na É, aventura? Como Na que foi verdade, essa? tinha meus irmãos que moravam aqui, né? Uhum. E aí eu falei com meu pai que eu queria vir para São Paulo para poder trabalhar e tentar ser alguém na vida, né? Porque lá no Paraná eu trabalhava na roça, a gente não tinha poder aquisitivo para crescer, né? Uhum. Então eu acabei falando com meu pai trouxe eu para morar com meus irmãos. E como foi os desafios? Ah, foi muito desafios, viu? É que a gente imagina, Foi com muito 15 desafio. anos, ainda, Na entre verdade, aspas, uma criança virando homem, né? exatamente. Era uma criança, porém já era um homem bem feito por causa da minha vida, né? Uhum. E eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Aos É, 7 anos de idade Sete eu anos de idade. já acordava às 5 da manhã, pegava a enxada e ia para roça. Então eu sempre fui aquele guerreiro desde pequeno. Então é, meu pai sempre me ensinou que batalhar, né? sempre o esforço, né? Aham. Show. Então, sim, eu vim para cá, mas já sabendo já que eu era um guerreiro mesmo, né? Você já tinha. Quando que se despertou pra você a área fitness? Na verdade, a área fitness, quando eu cheguei aqui em São Paulo, acho que mais ou menos com 16 anos, 16, eu cheguei com 15, né? Uhum. Com 16 anos eu comecei a treinar aqui na Praça do Forró, que era a academia do Vinil. Uhum. E ali eu me apaixonei pela musculação. É, Aí já o, entrou o- desde aí então, né? Foi e... amor à primeira vista a musculação. Foi. A gente, Apesar que eu gosto muito da luta também, viu? É verdade. ultimamente o Josimar vem fazendo umas aulas de boxe, Sim, com inclusive o professor Bispo, né? A gente vai deixar o isso. Instagram dele aí, depois vocês dão uma olhada lá. Uma coisa que eu queria te perguntar também, Uhum. que o pessoal percebeu que tá passando ali de fundo, o logo, né, da academia. Pra quem não sabe, o Josimar ele tem uma academia, a Império. E eu queria saber, cara, quando foi que você abriu sua primeira academia e o que que te fez abrir? É, o que que aconteceu? Assim, você falou, vou abrir uma academia, Que te deu um conta pra start, gente. né? Na verdade, começou assim, ó. Eu tinha 18 anos, quando eu morava na favela São Judas, né? Morava eu e minha mãe, eu me lembro até hoje, né? A cama da minha mãe era aqui era a minha cama, ali tinha uma cortina, banheirinho, aqui tinha uma cortininha, que era a cozinha. E eu falei pra minha mãe assim, ó, um dia eu vou montar minha academia, né? Uhum. E minha mãe falou assim, ó, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e fazer por onde, você vai conseguir. Tá? Conquistar. É. Então aí começou por aí, né? O- Mas a primeira academia eu montei, eu já estava casado e a Vânia, né, minha esposa, sempre esteve do meu lado.
Uhum. Eu Precisa eu ter sempre alguém, falei, né? Um alicerce, né? Ali. isso, eu sempre falei isso pra ela, que eu tinha esse sonho, né? Uhum. E eu montei, eu e um colega meu, na época. Mas você conhece a sua esposa desde os 18, 19 A anos, minha assim? esposa, eu tinha dois, 2 anos. Legal. 2 anos. A primeira academia foi aonde? A primeira academia foi na Curva da Morte, A Avenida São Penha, né? Miguel. Né? Avenida São Miguel. Então eu não Uhum. tinha, a gente não tinha nem esteira e nem bike, É. só umas maquininhas. E aí, como que foi A- a aventura? E ali é uma Não, loucura, né? não foi fácil, não foi, É. tá? Só pra vocês terem noção, foi 2 anos, né? É, eu tirando dinheiro do meu bolso para cobrir a despesa da academia. Uhum. Foi, né? É. Aquela foto da carteirinha foi a carteirinha da sua primeira academia, né? Isso, basicamente da primeira, né? Porque na verdade, quando eu história essa carteirinha. Bacana demais. O... Lidar com pessoas. Não digo clientes, Sim, digo sim. funcionários, assim. Você acha que é uma parte difícil ou a parte mais difícil é administrar? Digo, finanças. Tudo tem, tudo tem suas complicações, né? Aham, O funcionário, a empresa, ela depende do funcionário, exato. né? É nosso É, ponto de entrada ali, né? O exatamente, que, ainda mais a academia que sim, é, o cliente tá sempre ali com o instrutor, né? Então, É. você precisa ter exatamente, um. Eu digo isso porque você tem ótimos profissionais lá, né? Não sim. tenho o que reclamar, nunca fui Uhum. destratado ou ninguém me atendeu mal. Sempre eu tive um ótimo feedback. Preciso. Hoje mesmo eu tava lá de manhã, Sim. o Gabriel falou: Ó, você tá fazendo errado, Uhum. você tem que corrigir isso aqui. Então ele sabe que eu tenho o personal lá, mas mesmo assim ele foi lá, Foi lá me e corrigiu, corrigiu. porque eu tava sozinho. Então Uhum. isso é difícil, né? Ainda mais Sim, pra essa área que tem muita gente curioso, né? Eu curioso. acho que o diferencial da Império, inclusive, é exatamente esse, cara. É o Todo mundo que eu atendimento. conheço É, fala, eu vou na Eu Império por tenho, conta eu é, tenho do. assim, muito feedback, né? Da aham, galera, né? Na verdade, é assim, eu cobro muito isso da equipe, né? uhum, Fazer o melhor. Quando você faz o seu melhor, né, Deus abre grandes portas para você. sim, Então, por exemplo, quando eu faço uma reunião com eles, né, eu passo para eles assim, ó, eu não sou patrão de ninguém. Nosso patrão é o Senhor, é Deus, tá? Então, se eu não tiver aqui dentro da empresa e vocês, né, atender os clientes mal, Deus está vendo. uhum, E a mão de Deus pesa sobre nós. É sim, igual eu me cobro todos os dias, né? uhum, O meu patrão é o Senhor, sempre foi o Senhor, né? Então é isso que eu passo para eles, né? Eu sou o líder da equipe. uhum, Eu passo as minhas ideias para eles, ó, quero assim, assim, assado. Ó, o que que o aluno quer aqui na academia? Ele quer atendimento, ele quer atenção. Então, se uhum, você vê o aluno fazendo movimento errado, vai lá, corrige, né? sim. Se o aluno está treinando com o personal trainer, respeite o personal trainer, É, tá? Que às vezes, né, o aluno tá lá, o personal foi no banheiro, às vezes o professor vai lá, não, deixa que o personal vem. Mas uhum, como você hoje você falou, você estava sozinho, né? uhum. O Gabriel foi lá Falou, tá e fazendo a arrumou a postura. panturrilha Então, aqui, não isso é tá certo e primordial, né? tal. Essa Uhum. visão, né? A visão que faz o diferencial do professor. Ele vê Isso. o aluno fazendo errado, vai lá, Uhum. corrige, arruma a postura. O É, aluno vai gostar, cara. ainda É mais isso. hoje que você luta, né? Tipo, que Sim. a gente fala guerra todo dia, É né? guerra todo dia. Contra gigantes, né? O cara que você tá, o seu concorrente ali, eu tenho Sim. empresa, eu sei dos meus concorrentes. É mais ou menos a mesma faixa financeira, né? Sim, Tipo, sim. agora você é o cara de 5 milhões, 10 milhões, eu não tenho nem ideia de valor. Então, Sim, sim. se você não tivesse diferencial, o cara vai ali. Ainda mais que tem gente que quer ir pra academia só pra tirar foto, Sim. pra o É, status, né? acho que é o E a gente, o principal. Exatamente. que tem lá, eu chega lá de manhã ou chega à noite, tá todo mundo conversando, todo mundo feliz. Então, é uma família, né, que É, se transformou. torna uma família Não é? que Sim. todo dia a gente está ali, está se vendo, né? Isso. Então, assim, o atendimento é primordial, em qualquer Uhum. lugar, né? Uhum. Por exemplo, se a pessoa vem aqui na sua autoescola, né? E você atende mal, ela não vai voltar. E se Uhum. você atende bem, ela vai indicar outras pessoas. É Então, isso. o É, atendimento ele é primordial em qualquer lugar que você for, pode ser que né? muita gente acha que não, mas eu acredito também que acho que
desempenho da empresa, acho que é a primeira impressão, né? É a primeira impressão. Quando você né? chega e vê o diferencial do atendimento, que é o que Isso. acontece na Império, é o que acontece na Virtual. Sim, Você sim. chega, é bem atendido a primeira vez e acabou. Porque já você deu. não é só. Você já não é- ganhou o cliente. Né? e se você vai levando o cliente, você entende quando o cliente tem. Porque todo mundo tem um problema. Entender as Sim. dores, Tipo, às né? vezes você tá ali, ainda mais o cara que tá todo dia ali na sua academia. Às vezes acontece uma coisa, ele não tá no dia bem, ele tá doente, ou brigou em casa. Sim, sim. Então você tá ali pra entender e pra tentar ajudar. Você fala, meu, você tá querendo Só você conversar, falar né? um bom dia pro cliente, né? Cumprimentar o aluno, isso é um diferencial. Então, o professor na sala tem bastante cliente. Então, digamos, tem 3 professores. Ah, aquele dali é meu cliente. Ah, eu não vou falar porque ele é aluno do Gabriel. Não, eu falo para eles, vocês têm que falar com todos. Sim. E se o Gabriel, digamos lá, tá cheio de aluno, vai lá dar um apoio pro Gabriel, dá uma força, né? Aham. Ou vice-versa, né? O Everton de manhã, o Cláudio. Aham. Então, a equipe, ela tem que estar alinhada, tem que estar junto. Tem que ser unido, né? É o Um que eu apoiando faço. o outro. Vocês mesmo estão ali, vocês veem. Às vezes eu vou lá, eu arrumo uma postura, eu passo treino. Aham. Eu não precisava ficar É ali dentro o- passando treino para ninguém, não. É. Mas eu gosto, eu amo, Aham. eu faço com amor, entendeu? O Tadashi mesmo, né? Sim, o Tadashi só É. treina comigo. Tadashi. Ele falou, ele foi lá Ele é- e o que ele tava procurando? Uma academia que ia ajudar ele a melhorar físico, alimentação. Isso. Então, ele encontrou em você, tanto que ele só Exatamente. quer fazer o treino com o Josimar. Quando Por- ele chegou lá, né, então ele chegou, né, eu estava na recepção, recepcionei ele, conversei com ele. Ele falou, ó, eu já treinei em outras academias aí, mas os caras me quebraram, no outro dia eu fiquei quebrado. Uhum. Aí eu falei pra ele, ó, vamos fazer assim, você vai treinar comigo. Eu vou te dar atenção, você vai ver que você não vai ficar com dores. Eu vou te preparar. E pronto. Por E isso que você ele vê até que hoje ele todo treina dia comigo. lá ele chega, seja frio, Ele seja chega, calor, chega exatamente, chuva, e vai, e é isso. Sim, sim. Eu falo pro pessoal, eu vou porque eu me sinto bem ali, é meu momento de prazer comigo. Então, Sim, assim, tipo, o pessoal fala, você tem tempo pra ir pra academia e pra outras coisas, não tem, mas ali é meu momento. A Então, prioridade que é você, né? eu tô cuidando de mim, não é só o corpo, é a mente também. Sim, Entendeu? sim, Então, eu Principalmente, tenho o eu acho, maior a mente. prazer em ir pra academia. Hoje mesmo eu tava numa preguiça, eu falei, não, vamos levantar e vamos pra guerra. Porque assim, ó, o nosso corpo é o templo do Senhor, né? Uhum. Quando a gente cuida do nosso corpo, né? Nós fica mais forte para superar os problemas que a vida vai trazer para nós. Porque a vida ela não vai dar moleza para nós, tá? Ela vai vir quebrando. Isso. Então, E assim né? que a gente Porque se torna mais porque forte Deus, também. ele prepara nós, é assim mesmo, é da batalha, é no choro, não é na alegria, né? Aham. As pessoas, elas pensam muito na alegria, não, é no choro que você fica mais forte. Isso. Então, isso, né, quando a gente cuida do corpo, nós fica muito mais forte para superar os problemas que a vida vai trazer. Uma né? coisa, né, que tipo, o Josimar já me falou aqui, Sim. quando ele, e depois ele pode contar melhor isso, quando ele decidiu abrir a Império lá, que não teve a unidade de Itaim, tá, mas tô falando de São Miguel. Uma pessoa, não vamos citar nome aqui, mas falou pra ele que ele nunca ia conseguir. Então, assim, nisso aí, a pessoa fala, você nunca vai conseguir, você não é capaz, não sei o quê. Então, o que aconteceu? Te tornou mais forte, que fez você ir Muito lá e mais falar, ó, forte, eu consigo e tá aqui. as palavras negativas tem que pegar como combustível para você, né? Exatamente. Então, né? Eu, por exemplo, se a pessoa dá uma palavra para mim para querer me derrubar, ela vai me deixar muito mais forte. Isso, eu falo. Muito mais forte. Exatamente. Então, porque eu já sei disso, né? E se a gente não receber crítica também, quem Normal, somos nós? Não. Se você não receber crítica, você tá no lugar, eu acho que você não tá seguindo o caminho certo. Impossível. A crítica faz parte. Exatamente. Né? Eu tô ali na Império ali eu tenho muitos inimigos e muitas pessoas que gostam de mim. Uhum. Né? Se eu tiver só pessoas que gostam de mim, algo tá errado aí, cara. Entendeu? Só afagando, a gente, opa, calma aí. Não, as críticas é normal, né? Uma pergunta que eu ia fazer pra você. E da onde surgiu a águia? Águia. Tem um motivo? Tem sim. A águia, né? Pessoas que conhecem a história da águia sabem, né? Uhum. A águia, ela vive 40 anos, né? Vou dar uma resumida rápida. Ela vive 40 anos e com 40 anos ela tem que tomar uma decisão, né? Ela tem que subir lá na montanha, arrancar todas as penas dela, arrancar o bico, ficar 150 dias para ela se renovar, para ela descer e viver mais 30 anos. Então isso mostra o que para nós seres humanos? Né?
vai ter momento que a gente vai passar momentos difíceis para a gente poder se renovar, né? Uhum. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela passa por um problema de doença, fica lá internado lá 30 dias, que seja, Uhum. né? Mas se ela tiver fé no Senhor, tiver fé em Deus, Uhum. ela vai vir muito mais forte depois. Eu falei Né? sobre Né? exatamente Então, isso hoje. Eu falei, a isso. gente não vive só de saúde Isso. e momentos ótimos. Tem as doenças, e esses momentos que a gente fica doente, Sim. a gente tem que orar, tem que agradecer, tem que pedir saúde e tal, porque a gente depende de Deus, né, pra se reconstruir. Pra E, tudo. e não só momentos de alegria na vida. Tem Não, um monte de não é, momentos de não é só tristeza. flores, né? É. É igual o casamento. O casamento ele tem Exa- espinho. Acho que esse é o exemplo, é o melhor exemplo. É, exatamente. Ele tem, não é só flores, ele tem os espinhos. Aham. Só que é nos espinhos que você se fortalece, que Exato. você enxerga melhor, né? Então a gente não pode jogar as coisas porque ficou meio complicado aqui. A Uhum. gente tem que continuar, erguer a cabeça, né? E entender as coisas. Pra poder... E você é uma pessoa que valoriza muito a família. O que é família pra demais. você? Para mim, família é temer a Deus, né? Temer ao Aham, Senhor. O bem maior aqui na terra de Deus é a família. Então, aham. quando a gente cuida por exemplo, a minha esposa, né? O homem ele tem que tratar a sua esposa como uma rainha. Quando você trata bem a sua esposa, você ganha galardão com Deus. Isso. Edifica ela, né? Edifica, né? Quando você trata bem a sua família, automaticamente seus filhos vão ganhar galardão também com o Senhor, Uhum. É né? o exemplo Então, também. assim, para mim, cara, primeiro é a casa, depois a empresa. Se eu tiver mal dentro da minha casa, eu não vou estar bem dentro da minha empresa, não. Uhum. Então, eu prezo muito, assim, a minha família. Você quer perguntar? Pode perguntar. Não, O que pode eu tô perguntar, falando aqui. tá perfeito. Eu, Só pra dar um aviso, tipo, a gente não tem tempo aqui não. Não, Pode você, ficar em ir, paz, eu não sei como que tá a sua agenda pode ficar também. sossegado. Vamos. Então, vambora. o Josimar é um Uhum. cara que eu falo, ele gosta tanto do que faz que ele não se permite tirar uma férias. Qual foi a última vez que você tirou férias na Cara, vida? Essa pergunta é boa. eu tô 25 anos, nunca tirei férias. Então, A férias é dentro da empresa. é, A férias é dentro da a empresa. gente, quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente não tá Realmente. trabalhando. A gente tá tá se vivendo, divertindo. se divertindo. É, Então, é. assim, É isso eu mesmo. falei pra ele, você precisa viajar, você não voltou pro Paraná mais, Não é aí só vai lá você, ver. não é só você, não. Muita gente fala, pô, mano, você não sai daqui de dentro. O pessoal chega dia de domingo lá, pô, caramba, você não Tá viaja, aqui não. ainda. Não, tá vivendo, tá curtindo a vivendo. família. A família do Josimar, eu acho, tipo, a gente tem que usar de espelhar, né? Porque, assim, você Espelhar. tá sempre com a sua filha, com o seu filho, com Sim, com a esposa. a sua esposa, então Uhum. a gente, lógico que não é tudo igual você falou, tem os espinhos, mas Sim, sim. nenhum é perfeito, Não, não. perfeição. É, Perfeito só é Deus, né? isso. Não Só o participava Senhor. não tava mais nem aqui na Terra, já tinha Não, subido tinha pro subido. céu. É isso mesmo. É. Aí voltando aqui na águia, né? Uhum, Tá, então aí a águia é visão de águia, né? uhum, Então, por exemplo, a águia ela enxerga um coelho 80 quilômetros lá de cima, tá? Na toca. Então, uhum, nós, por exemplo, eu tinha a visão aonde eu queria chegar. Era um uhum, patamar de uma academia hoje igual ao Império. uhum. Só que eu sabia que essa visão, para mim chegar, eu tinha que ter atitude. Aí é onde eu coloco o leão. É isso que eu ia perguntar depois da águia. Da Depois da onde águia tem o surgiu leão. o leão? É o leão. O leão. É. Tem um leão aí, ô? Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Ganha 3. Isso. O Uhum, que traz para nós? Persistência. Ele persistiu. Ele perdeu 7, mas ele persistiu e ganhou 3. uhum. Então a gente tem que persistir. Visão de água onde você quer chegar e atitude de leão para chegar lá. Tá? Então, é Exatamente. mais ou menos isso É uma daí. combinação Eu usar a perfeita. combinação, né? É a É, combinação, não é só uma É, combinação. não, os e dois. os amigos que veio fazendo pelo caminho? E são Cara, muitos, né? Quantos anos que você tá aqui só na Marechal é, Tito? só na Marechal ali eu tô 10 anos. 10 Fez anos. 10 anos agora. Eu tô ali. Né? Uhum. Eu fiquei no IP É que eu falo e que a Itaim é IP, né? Itaim Aham. Paulista no IP, né? No IP eu fiquei uns. Lá era Eu Império já cheguei também, né? ela era Sério. esporte, Império Esporte Vida.
Acho que tem uma foto aqui, deixa eu ver se eu acho. Vou deve mostrar. ter sim aí. Pode ir falando aí Pode que eu vou. procurar aí. Lá Dá você uma ficou quantos procurada. anos? Eu fiquei de 2008 a 2017. Lá foi a segunda academia. Lá foi a segunda. Essa daqui E foi a terceira. qual aprendizado fica dessas 3 academias? O que Olha. você trouxe de bagagem disso aí? Eu trouxe um grande aprendizado. Eu aprendi muito. Eu errei muito Uhum. lá atrás, né? Sim. Que é o Por isso que fez chegar até que é aqui. o que fez chegar. Por isso que eu te falei, os espinhos, né? Aham. A gente erra muito. Então, pra gente aprender, a gente vai ter que errar. né? Isso. Faz parte o erro, né? É. E Tem uns erros mais doloridos que o bem outro. mais dolorido. né? Então É. lá no IP era 2 andares, era menor, mas era 2 andares. Aham. Então Essa aí daqui- é onde surgiu um aluno, né? Que Aham. eu falei para ele, na verdade eu visitei a Smart Fitness lá no Anália Franco. Uhum. Visitar, eu cheguei lá, olhei, é só um pingo, Era né? quando Falei, tava começando, quando né? tava começando, É. falei, caramba, pô, legal. Uhum. Aí eu comentei, né, com esse meu aluno, eu falei assim, vou visitar a Smart Fit. É propaganda da Smart, não tem problema não. É. Não existe não concorrência. Tem cliente pra todo Na mundo. verdade, eu não vejo concorrente, entendeu? Eu Então. vejo opção para as pessoas treinar, né? Uhum. Se a pessoa gosta de treinar na Império, ela vai ficar na Império. Se ela... É uma coisa que eu ia perguntar. Às vezes é até mais próximo da pessoa, não adianta. Ela tem que estar onde que ela se sente melhor e onde que é Sim, mais é prático. mais conveniente. Então, mas aí, Exatamente. falando agora de empreendedorismo um pouco. A questão do valor. A Império eu acho barato. O valor é sim. barato. Sim, E como que você lida com empresas que cobram, igual a gente tem um monte de rede próxima ali, tem. mais agora, inclusive, e como que ficou? Tipo, você manteve o seu preço, Uhum. manteve a qualidade e aumentou a concorrência, aliás, visualmente, né, pelo local, mas e como ficou a Império em si, na questão financeira com as concorrentes? Sim, então, ó. É assim, ó, o preço, né? O preço da Império é um preço bem acessível e justo também, né? Uhum. Então, tipo assim, a Império, ela não tem taxa de manutenção, ela não tem taxa de adesão. O aluno, ele paga o valor que está ali pronto. Rematrícula, né? Rematrícula, não tem nada disso. A gente tira todas essas questões de burocracia de fora da mensalidade, né? Que as Isso. academias têm, que eles ganham muito dinheiro em cima disso. Né? Aham. Isso. Então, só para vocês terem noção, assim, ó. Se eu coloco ali taxa de manutenção, Uhum. entendeu? Uma coisa que não tem também, eu já vi acontecer, tipo, o cara pagou. Por exemplo, eu paguei pro meu filho lá e ele não foi. Aí eu chego, ô Josemar, passa pro meu nome aí, você vai lá e tipo, não, beleza, tal. Sem problema. Mas tem academia que não verdade. faz. É verdade, Não, tinha é pra esquecido você, você disso. pagou pra você. Você fez o contrato aqui, não tem como transferir. Só pra Tipo, explicar. perdeu. Pra Tá. contextualizar. Sabe por que eu faço isso? Eu primeiro vejo o lado do meu cliente. É. Eu quero que o meu cliente esteja ali feliz. Porque, Eu assim, quero- o valor vai ser o mesmo. É, a mesma A diferença é que você vai dividir esse plano em 2 pessoas. coisa. Exatamente. E faz muito sentido, né? Diferente de mim, no meu caso, assim, eu falo, não tem Uhum. como transferir, que é um documento. Não Sim, tenho como transferir sim, um é outra documento. coisa. O que eu posso transferir é parte do valor, a gente vê aqui e tal, mas Uhum. o documento em si não tem o que Não fazer, porque você começou um processo, é no seu nome, no seu CPF, é só foto, então não tem como eu passar para outra pessoa. Isso. Então, É. então voltando, né, nas academias que abriu, né? Então a Império, ela tem essas facilidades. A gente tem bastante, por exemplo, opção para o cliente, né? Uhum. Além do preço estar barato, o cliente pode dividir o semestral com outra pessoa, pode dividir o anual, Uhum. né? Então isso, a gente já tem, assim, eu tenho uma carteira de clientes que faz isso há muito tempo, Uhum. entendeu? Então, quando abriu as academias, as redes, né? A Império não teve nem, assim, a gente no começo, teve alguns alunos que foi, que é o normal, é o natural, Sim. né? Uhum. Mas muitos voltaram e muitos, né, escuta, né, falar da Império lá nas academias, atendimento, como que é a Império, e a gente acaba ganhando muito aluno deles também, que vem para nós. Né? Eu fui naquela academia do Toguro lá, como que chamou? A Mansão Maromba. Mansão Maromba. Nem Maromba. instrutor eu vi. Então, assim, Ela não tem. você faz seu treino lá, se você Isso. tá fazendo errado ou não, Mas por sua conta. uma coisa que eu Sim. percebi, eu cheguei a perguntar, mas eu não entendi muito bem. E hoje os seus alunos, eu acredito que a maior parte deles é Gympass, ou não? Não, Não. não. E como que minoria. funciona? Então, o Gympass, por exemplo, Ou Gympass, Totalpass, ou né? Totalpass, né? Ele cai avulso para mim. Então, por exemplo, Por acesso, né? por acesso.
Ah, não é Se fosse todo mundo Gympass, o meu caixa ia ser muito bom. Então é melhor. Ou Total Pass, nossa, eu ia ganhar muito mais, né? Mas por quê? É porque sai, Paga por exemplo, por acesso, né? por acesso. Eu vou colocar aí a mensalidade de R$100, ok? Certo, Então, por dia, eu tô cobrando R$3,30 entendi. o aluno treinar ali. O Certo. Total Pass, a pessoa vai lá, ganha o dobro. Então, mas aí Dia. a questão da pessoa pagar mensalidade e não ir. Então, mas mesmo Mas assim... é Mesmo que assim, né? assim, Mesmo a assim, gente ganha, lógico, no caso ele, né? Você Uhum. ganha, lógico. Mas é que você não quer só que o cara pague e suma. Você tá ali Não, pra Não, proporcionar mas a eu não qualidade falo de nem vida. isso. Sim, sim. Mas assim, tem a taxa de manutenção, que não é cobrado, Não mas tem. você tem. Não Não, tem. mas você faz, eu quis dizer. Não Assim, você cobra. faz a manutenção, mas você não Faça cobra. a manutenção por Isso, minha isso. conta. Aí o que eu quis dizer. Se a pessoa ela paga no Gympass, ela tá usando. Tá usando. Ela tá usando. Não tem Sim. como pagar e não usar. Porque Diferente se ela da não faz o mensalidade. check-in, você não vai ganhar. Exato. É. Mas se colocar na balança, vamos supor. Aí é uma pergunta de Uhum. leigo. A pessoa que ela faz o Gympass, ela tá indo. A pessoa que paga a mensalidade, ela pode não ir. E se ela não for, você acaba tendo menos uso das máquinas. Um exemplo, né? Sim. Então, tipo... Mas assim, a maioria vai. Então, São por isso que eu falo, é raros. porque é império. É porque é São império. raros alunos que paga e não vai. A maioria vai. cara. A maioria vai. Citar uma pessoa que te ensinou muito nessa vida. Me ensinou muito. É. De cabeça assim, vem Cara, alguém? Não, acho que a minha esposa, cara. É. A minha esposa. A minha Aham. esposa, ela é muito calma, né? Aí, ó. Dá um presente pra ele depois, hein? Minha esposa, ela é Mais muito calma. um carinho lá pra o Josimar. Uma janta. Tudo que eu vou fazer é entre ele e ela. Você treina com ela, né? Treina junto com ela. Nós estamos isso é muito grudados legal. 24 horas, basicamente. Muito bom. Muito bom. Legal demais. Muito. Ia perguntar ia falar da academia do IP, já falamos. Uma questão pra Tá. tocar, pra provocar. Certo. Porque o legal é esse. Não Sim. provocar, acho que é uma lição, né, para as pessoas que estão ouvindo. Sim. Um conselho que você gostaria de ter ouvido há 10 anos atrás. Há 10 anos Ou no atrás, começo, né? começo. É. Eu acho que assim, eu queria temer a Deus 15 anos atrás, aí, igual eu temo hoje. Acho que isso... certo tempo pra cá que eu não temendo ao Senhor. Eu não temia. Tinha coisas que eu fazia e que não agradava a Deus. Sua religiosidade começou quando? Assim, tipo, mais firme, né? Mais forte. Eu acho que uns 12 anos pra cá. Uns 12 anos pra cá, acho que Deus veio me preparando. Uhum. Preparando pra mim seguir o caminho dele, temer ele. Tem projetos não realizados ainda? Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Ou é surpresa? Tem alguns projetos, mas, né? Mas é sobre a academia. Sobre a academia. Aí, ó, pessoal. Eu tenho um projetinho. Tá vindo outro império aí, hein? Tem um projetinho, sim. Um projeto, sim. Mas vai ser no tempo do Senhor. Com certeza, de Deus, com certeza. Sempre. Um sonho não realizado. É um sonho que eu tenho. É isso? É um sonho não realizado. Eu venho falando, às vezes eu venho comentando. Mas você Eu tem não tô mais lembrado, algum não. outro sonho? Eu digo... O meu maior sonho, eu vou te falar o meu maior sonho pra vocês. Meu maior sonho é ter o meu nome no livro da vida. Como? No livro ter da o meu vida. nome no livro da vida. Aham. É ganhar o reino. Isso aí Esse é o meu Não, maior mas já tá sonho. realizado. Esse já tá realizado. não tem nem você como. fazendo bem, edificando sua família, acredito que temendo a Deus, buscando a Ele, agradecendo, esse é outra palavra, a gente fala, né, fugiu agora, mas sempre com Deus na frente e fazendo mal pra ninguém, acho que é o caminho certo pra buscar a honestidade. É o caminho, mas só Deus sabe, né, da salvação de cada um de nós. Né? Isso. Então, o principal é temer a Ele. Né? Eu costumo falar assim, sem Deus você não é nada, com Deus... sem Deus você não constrói nada, com Deus você constrói tudo. Para Deus nada tudo é que você impossível. imagina, você vai construir, só que também não é do seu jeito, é do jeito dele. A construção, né? A construção
construir uma família, ter uma empresa, ou ter a sua casa. Não querer passar perna em Não. ninguém. Andar sempre sempre... na verdade. E geralmente quando a gente anda na verdade, né? A gente cria muitos inimigos, né? Sim. E hoje certo virou errado e o errado virou certo. Exatamente. Então E a gente tem 10 regrinhas que é fácil de seguir, né? Só seguir. Só. Sim. É. Fala, Thiago. Fala com a gente, Thiago. Pode falar. Eu tô pensativo aqui um pouco. Tem umas perguntas bacanas aqui, mas se eu fizer tudo de uma vez, vai acabar a graça. Vai desenrolando o papo. Desenrolando. Uma outra coisa que eu Uhum. queria perguntar pra você é... O que significa pra você motivação? Ou como você lida com a motivação pra você levantar? Eu sei, Sim. tudo bem, você já deu um spoiler no começo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Porque assim, a gente que tem uma rotina, que treina, que faz dieta, a gente sabe que A nossa vida difícil. ela é uma guerra, não é? É guerra todo dia. Então, assim, só de eu acordar, pra mim, eu já tô motivado. Pronto, Porque era se isso. eu acordei, é sinal que Deus tem coisas grandes pra mim. Ou ele vai me dar espinho, ou vai me dar um caminho difícil ou um caminho bom. Mas ele já me acordou, ele já me levantou. Sim. Muitos não acordou. Tem Mesmo, que a Eu gente acordei. tá mesmo sempre acordado. sendo grato, né? Pra É. mim já a maior motivação é acordar. Sim. Acordar e agradecer a Deus por mais um dia que ele tá nos dando. Eu tava falando sobre isso com um cliente seu ontem, o Ronaldo, né? Que eu vi ele na rua, eu falei, oxe, cadê você na academia que eu não vi mais? Ele, você é doido, tá muito frio, meu. Não vou nada, mano. Passando frio eu volto. Eu falei, mas você não tá indo trabalhar? E tá frio igual. Por que pra ir pra academia você não tá indo, meu? Ah, não, você é doido, meu. Vou esperar. Eu falei, meu, pega e levanta da cama e vai, pô. Você vai ficar lá embaixo da coberta, depois você perde a prática. Você tá indo todo dia lá, tá indo você e sua esposa e tal, meu. Vamos pegar firme de volta, mano. Não desiste não, não deixa desanimar por causa do frio não. Porque não vai mudar. E é nessa hora que você se torna mais forte. Até a imunidade, eu acho que a minha Tudo aumentou. melhora. Porque Melhora. não importa, é lógico que a gente não vai sair de camiseta regata lá nesse frio Não. e igual eu não, você falou, né, até Sim. não tá usando calça e tal, mas o agasalho com a blusa eu tô sempre ali, pra não quero pegar uma pneumonia também. Importante nesse frio aí a pessoa ir bem agasalhada, né? Treinar, vai sair da academia, se agasalha, pode pegar um choque térmico aí e trazer problema. Vamos falar uma história que você me contou que eu acho legal também, lembrei agora. Um momento de evolução pra você na sua vida, que é um momento que você trocou os equipamentos lá da academia. Você liga de contar essa história? Nossa, não. Tem essa história, rapidinho, tem essa história, e tem uma também que eu ouvi que eu não sei se teria problema você falar, que é da sua parte da questão de família, quando você era mais novo e tal. Sim. Também acho bacana essa história e ia dar uma emocionada legal. Não, legal. Então, vou falar assim, ó, quando eu tava na Avenida dos IPs, né? Então a academia tinha umas máquinas bem velhinhas mesmo. Bem velhinha. E eu tava na sala dando aula e tinha um aluno que tava de jeans. Chegou de jeans, eu falei pra ele, meu, não tem como eu te liberar pra você treinar de jeans, né? Porque... limita a movimentação, né? Não é apropriado a atividade física, né? Entendeu? E aí o aluno olhou pra mim e falou bem assim, com essas máquinas velhas aqui, você tá exigindo que eu venha vestimenta? E falou, né? Eu olhei pra ele, né? Deu vontade de falar alguma coisa, mas não, eu segurei. Aí ele foi lá no banheiro, entrou lá no banheiro, pegou lá o armário, bateu o armário, saiu, pulou a catraca e foi embora. Vai ser uma humilhação pra gente, né? Claro. E falar, a pessoa, né? Te trata mal, né? Mas eu me segurei ali, fiquei quieto. E nisso, não deu acho que nem 2 semanas. Eu tinha um amigo meu que trabalhava na Condem, na verdade um ex-sócio, né? O Wilson. E ele trouxe o patrão dele, o dono da Condem. Inclusive, eu sou o primeiro cliente da Condem. Comprar máquina da Condem.
Legal. Eu sou o primeiro cliente deles, né? A Kone qual seria? A Kone Eles te deram a oportunidade. máquina que eu tenho, né? Ah, É tá. uma marca cinza, muito... tá. Hoje eles estão muito fortes, né? No mercado. Entendi. E eu lembro que ele chegou em mim e falou bem assim, ó, vamos trocar essas máquinas aí, meu. Né? E eu falei, pô, mas como, né? Não tem dinheiro? Ele falou, não, eu pego as suas máquinas aí como entrada e o resto eu parcelo pra você. Pronto. Aí eu falei, cara... Não, no primeiro momento você não tinha aceito, né? Não tinha aceito, não. Mas aí Na eu hora fiquei. Só que aí eu fiquei com aquilo, né? O Aham. cara, esse aluno tinha falado. Por isso que eu tô te falando. A palavra, né? Às vezes as palavras não são as belas que vai fazer você crescer na vida. Uhum. Ó, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, ele chamou as máquinas de velho, agora eu vou colocar tudo novo. Era o impulso que Era precisava, o impulso. Você entendeu? Por isso que eu falo que Deus trabalha nas pequenas coisas. Não é, Isso. não é ali, mesmo. o cara fala, não, beleza, tô Como é indo que- embora. Exatamente. Podia falar, E se não, eu- beleza, e se amanhã eu volto. E se eu ignoro esse É. aluno, brigo com ele dentro da academia, Uhum. você entendeu? Talvez. Mas não. Ou se ele não te falasse isso também, ia estar a mesma coisa até hoje. Exatamente, ia estar a mesma, Não ia acho que a mesma mudar, coisa, né? hein? Eu fiquei com aquilo dali, aí o H menor, que é o dono da Conda, ele falou bem assim, ó, eu dou 20 mil nessas máquinas suas, olha só, 20 mil, né? Porra. Pô, 20 mil? E custou quanto? Você lembra quanto Se custou? eu fosse montar daquelas máquinas ali, você ia gastar uns 200 mil, 200 mil. com aquelas máquinas, né? Aham. Eu sei que eu falei pra ele assim, eu falei, tá, mas vamos fazer então a soma das suas máquinas. Porque na época deu 700 mil, na época. E aí eu... Não, hoje daria muito mais. Ah, É. não, muito Foi quanto mais, tempo isso? né? Faz uns Isso 5 foi anos? em 2012. Eu Ah, comecei, tá, faz muito comecei mais. a investir em 2012. Investi mesmo, pesado, né? Mas sem dinheiro nenhum, sem caixa nenhum. Aí eu meti as caras. Eu dei essas máquinas para ele, parcelei e aí fui para guerra. Uhum. Por isso que assim a Império, né, para chegar até a Império, passei por vários desertos. Sim. Que foi os principais. Vários desertos financeiro. É. Financeiro. Aham, porque eu financeiro. não entendo de administração Sim. de academia, mas eu acho que deve ser bem difícil, porque o cara vai pagar R$ 60 ali, ele vai treinar o mês inteiro. Então, Sim. e o cara que pagou um ano, você já usou o dinheiro no mês Sim, ali ou no sim, outro sim. no máximo. Você acaba usando. Você tem mais 10 meses pra frente com o cliente sem pagar nada lá. Então, Você acaba usando por quê? É. Porque assim, ó, quando o aluno ele passa no cartão, dividiu em 6 vezes no cartão, né? uhum, Então, como eu não tinha caixa, eu tinha que antecipar esse dinheiro para me pagar as dívidas, né? E você antecipava, o aluno ficava treinando ali sem pagar. eu falo que ninguém sabe É. dos nossos desertos, né? Só se a Não. gente abrir. Quando eu abri a autoescola aqui, meu pai tinha, tal, tudo. Eu peguei a estrutura montada, mas não tinha cliente, porque meu pai ia fechar, que ele queria ficar só com uma. Sim. Foi 8 meses de aluguel atrasado. Se o cara não entendesse lá e conversasse comigo e aceitasse minha proposta, eu Sim. tinha fechado. Como ia fazer? Então, assim, esses desertos ninguém sabe. Esses dias uma cliente falou, pra você foi mais fácil. Você não sabe. Não. Eu fiquei devendo não sei quantos mil de Na cartão visão de todo pra mundo. até conseguir. Hoje em dia eu tenho uma estrutura melhor, mas quanto que eu passei pra chegar nisso? E quando tem prejuízo? Ninguém tá vendo. Não. Roubaram o carro meu, foi 44 mil de prejuízo. Ninguém viu. Quem vê? E aí? Não, o Os pessoal tombos, vê né? Ah, você não também tem seguro, falando. mas Os seguro- tombos ninguém vê. O seguro dos meus carros dá um carro por ano se eu colocar todos os carros no seguro. E aí, Sim. como faz? É difícil, ninguém tá na hora do prejuízo ou vendo os seus desertos, Na né? real é que ninguém quer custo saber é também, né? é. O pessoal O só custo é gosta alto, de. né? De qualquer empresa, né? Exato. Qualquer O empresa. cara vai lá e até Custo é falar alto. pra você, tem aquele cara que vai lá treinar que é um destruidor, na verdade. Tem gente Nossa. que quebra cabo direto Tem. lá. Você dá... E a galera peso, né? Joga peso É. no chão. O pessoal vem pra destruir mesmo. Isso, É então a o cara... esteira, eles quebram a esteira. O dedo de Mete destruição. o dedo ali, ó. Que dali é caro, pai. Eu falei que eu vi É. esses dias, eu Então. até falei, comentei com o Renato lá, eu falei, meu, como que o cara Então. quebrou o negócio de colocar o copo? Então. Ai, meu, cara, é uma Colocou o que máquina. ali? Então, não sei se enfiou o copo ou se colocou possível. peso. Eu falei, não é Sim. possível, o cara quebrou Sim. isso aqui, Sim. que é o porta-copo, meu negócio. Ou apoiou, não sei, mas é em cima da máquina, aquela máquina é o abdutor e o adutor lá. Adutor. É Quebrou na lá. frente. Ah, é Aí verdade. mesmo, É verdade. quebrou Que mesmo. até caiu um negócio esses dias. Como? E Tipo, aquele dali é tem coisa forte, que você viu, né? é, Que é forte. É plástico duro aqui. É. inexplicável, É inexplicável. Tem gente Não, que é... acontece muita coisa ali que... né?
Qual que é a história mais icônica, assim, da É, academia eu que ia você teve falar. até hoje? Da academia? É, Engraçada, você diz? engraçada ou constrangedora, não sei. Uma história legal. Já viveu Eu sei que tanta tem coisa, muito, né? mas... uma que mais marcou, assim, que você fala, caraca, isso aqui eu nunca vou esquecer. Tirando o cara da calça jeans. É, mas aí foi Não, foi uma uma evolução, né? crescimento, né? Foi. É. Mas uma Sim, coisa sim, sim. engraçada. Assim, engraçado? Aconteceu aqui mesmo na Império, assim, deu fechar a academia. Quando eu tô chegando em casa, o cara mandando mensagem ficou trancado lá. Nossa, É, mentira. É, já aconteceu isso aqui na escola. aconteceu. Fomos pro exame prático, quando chegou lá no Quando eu Aricanduva, o cheguei em cliente liga, ô casa, meu, tava no o banheiro. cara mandando mensagem no Instagram E da se o cara tá Império, sem falei, meu, eu tô celular, aqui, velho? eu tô preso. Eu falei, "Putz". E se o cara tá sem É. celular? O Lá cara até outro ligou, dia. esse cara que ficou aqui na autoescola, ele tava. Ligou o telefone da Deu dor de empresa. barriga, porque era dia Sim. do exame Ah, prático. tá. Aí Ele foi ficou, só foi que com ele tava sem celular. Aí ele Sim. pegou, na época tinha agenda ainda. Ele pegou a agenda, achou o telefone do instrutor e ligou do telefone da autoescola. O instrutor falou Nossa, assim, a autoescola me ligando, atendeu. Aí era a época do Nextel ainda, meu. O Sim. negócio bem naquela. Caraca. É, Bacana. aí ligou, ele falou, eu fiquei sempre me deixaram preso. Ai, meu Deus do céu, meu. À noite vira e mexe. De vez em quando ontem mesmo. Isso é foi ontem. frequente? Hã? É. Isso é frequente. Frequente. Ontem mesmo eu tranquei, né? Eu Aham, tranquei, aí o cara. Eu fiquei lá fora, que eu já sabia que tava lá, mas pra Ah. zoar, né? Pra zombar ele, aham. né? Aí ele veio e começou a bater na porta. Ó, meu, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu chegar lá de manhã às 6 horas pra treinar e o cara tá lá dormindo em cima dos equipamentos, hein? Já pensou? Eu ia ficar feliz da vida. É, O problema é treina- escuro, né? O escuro é. É, Ai, meu Deus mas do pelo céu. menos o cara vai treinar a noite toda, né? É. Passar a noite na esteira. É. Ai, tem uma hora que a energia vai acabar, né? É, muito legal. É. O Thiago tá Deixa eu ver aqui, com. você vai perguntar Se da tem um. Tô pandemia com a também. colinha aqui pra É gente ver se tem alguma verdade, né? coisa. Hã? É, a Como pandemia- foi a pandemia? Nossa. Ah, boa. Você Boa, chegou a amigo. tomar multa, né? Eu cheguei a tomar multa. É. Cheguei a tomar multa, sim. Além além de tudo, ainda tem isso, né? Não Sim, poder sim. trabalhar. Na pandemia, para vocês terem uma noção, Porque o seu fechou- aluguel parou? não parou. Mas diminuiu, Parou. pelo menos. Diminuiu. É. Mas eu não tinha caixa. Não tinha dinheiro. Aham. A gente fechou dia 19 de abril, né? Mês que fechou. Aham. Então a gente ficou um mês em casa fechado. Na verdade, muito tempo fechado, mas assim, sem eu ir pra guerra, né? Então eu fiquei um mês em casa. Ó, eu tinha R$ 800 no bolso. Tá? Eu sei tinha como que foi a pagar o meu pandemia. aluguel, o aluguel da minha mãe, o aluguel da academia. O dono do salão da academia, ele me mandou mensagem falando assim, ó, se você não pagar pelo menos um aluguel, eu vou entrar com ordem de despejo. Caraca. E nessa época eu tava, né, com as dívidas, devia pra agiota. Ninguém sabe, né? Agora, Entendeu? Mas eu tinha muita um dos dívida. desertos. Dívida de deserto total financeiro, né? Uhum. E aí eu falei pra minha esposa, falei assim, ó, amanhã eu vou acordar igual um leão. Como assim? Um leão. O leão, ele vai à caça. Eu vou à caça. Vou fazer o quê? Eu Vou perder eu vou à tudo? caça. Senão, o Império não tinha hoje. Só pra vocês terem noção. Mas era só história, né? Não tinha Império hoje. E aí eu comecei a mandar mensagem para alguns alunos. Falei assim, ó, vou estar trabalhando aí das 7 da manhã às 11 da manhã. Quem quiser vir treinar comigo, né? Chama, manda mensagem, eu abro a porta, eu passo o treino para vocês. Com poucos alunos, Exatamente. né? No caso. E eu sozinho. Eu fiquei, acho que uns 2 meses sozinho trabalhando. Eu descia a escada, abria a porta, subia, dava aula pro aluno, depois descia, abria, pegava embora. Ah, tipo um personal. Personal. Uhum. Mas não cobrava como personal. Sim. Mas é basicamente um personal ali. Uhum. Então, aí eu comecei a trabalhar desse jeito, escondido. Deu mais ou menos 15, 20 dias, eu já consegui, graças a Deus, né, pagar as dívidas, somente os aluguéis, né? Estava atrasado. Né? E aí eu comecei a abrir um outro horário, das 2 da tarde às 4. 2 horinhas da tarde, 4 horas de manhã. Né? Só que tinha muita denúncia, né? Quase toda hora
polícia vindo lá na academia. Ah, vinha? Vinha, Batia na porta? Batia Como na que é? porta. Aí não Aí eu abria. ia, conversava, né? Conversava. Tinha alguns, não, tudo bem. Um ano, só que vai dar para segurar muito tempo. Uhum. E, graças a Deus, cara, eu consegui trabalhar o primeiro ano, consegui trabalhar. E a Império, ela começou a ganhar nome na pandemia. Porque vinha muito aluno da Smart Fit, da Gavião, Tava todas fechado. as academias fechada, eles mandavam mensagem no Instagram. Eu tinha aluno que eu dispensava. Uhum. Eu dispensava. E tinha muita gente aglomerando, né? É. Tava começando a ficar perigoso Tava mesmo. começando a ficar perigoso, né? E foi aí, cara, eu comecei, assim, crescer mais na pandemia. Ficar conhecido. A Império ficou muito conhecida na pandemia. Graças a Legal. Deus, mas foi uma guerra total, foi luta. É, Né? porque Aí é onde entra a persistência, né? A gente Aham. não desistir. Ó, tinha tudo para dar tudo ao contrário. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão grandioso. Ele honra a gente, né? É. Por isso que Ixi, na pandemia pra mim foi difícil Por isso que também, a gente porque eu tá onde tinha tá, né? acabado de fazer um investimento e não tinha dinheiro também. Não tinha dinheiro. tinha Aqui Não tinha na dinheiro. Betel, Eu chorei pra caramba. quando eu trabalhava aqui na Betel, a gente tava passando por reforma na época. Uhum. E era reforma assim, total. A gente quebrou tudo e ia Sim. refazer e veio a pandemia. Sim. Só que aí também a gente usou de desculpa pra ficar aberto. A É, polícia vinha e a gente verdade. falou, não, a gente tá em reforma, não tá Sim, funcionando, mas sim, tava sim. funcionando. E... Mas também a gente cresceu mais na pandemia, por pandemia. conta disso. E aí o governo liberou pra mim aqueles R$ 600 em 5 vezes. Não adiantava nada, né? Sim, Liberou. Só que esse ano eu tive que devolver tudo. Porque Aí. depois que eu reabri, o que eu Uhum. fiz? Trabalhei, ganhei dinheiro, só que eu declarei. Aí Sim. o governo falou assim, ó, você não precisava desse dinheiro. Mas na época eu precisei. Porra, com certeza. Depois eu ganhei dinheiro, mas na época eu não tinha dinheiro. Então aí eu fui e falei, meu, não vou brigar com Sim, Receita sim, Federal, com sim. o governo, toma Sim. seu dinheiro aí. Na época eu tentei. No momento me ajudou, mas Eu foi. tentei conversar com os meus gerentes e eles não me deram atenção. Nada. O Eu tinha, gerente na fechou época, a porta a Caixa bonito. Econômica, né? É. Era na Caixa. Uhum. Eles não me deram atenção, não, cara. Não consegui pegar nada de dinheiro. Por isso que o pior momento seu financeiro é o único momento que o banco te nega dinheiro. Quando você tá com dinheiro em caixa, o Aí banco eles- toda hora me oferece aí eles lá vêm. dinheiro. Eu falei, agora sim. eu não quero, eu quero a hora que eu tô apertado. Aí no Tá banco, ó, precisando. ou mete a taxa lá em cima. Aí bom. fala, meu, legal, hein? E a gente O boa. banco, se a gente brincar, eles levam o nosso dinheiro. É, O que os não tem, já bens, leva. os bens. É isso mesmo. Então, nossa vida é fase, né? Foi uma fase bem difícil mesmo que eu passei, mas eu sabia que o Senhor ia me honrar. Né? E Sabia horror. que ele ia me preparar ali. Me preparou muito nessa Eu pandemia. não imaginei que tinha ficado. Acho que o Venilson também, que eu tava morando na Jacuí na época, acho que o Venilson também trabalhou. Nesse Sim. mesmo esquema aí, abre, Teve fecha, muita tá? gente, né, que trabalhou, né? Muita gente. Não tinha, acho que a gente não tinha opção, né? É. Ou você fazia alguma coisa e ia a empresa tentar Ou- trabalhar para pagar as contas, ou Ou, você ia fechar, ia morrer de fome. E aí? Eu tenho minha mãe, tenho minha família, tem um monte de gente, funcionário que depende de mim, né, da empresa. Imagina aí, se você não tiver dinheiro para as pessoas, né? Pra pagar as pessoas. Pois é. Eu vou te falar, hein? Foi uma guerra. Até Meu tomar a Deus. decisão de abrir, um mês que você Ixi. ficou ali. Um mês que eu É. passei um mês, cara, eu não sabia o que fazer, né? Aí eu Uhum. pedi direção para Deus. E pensa na E quantidade de falei pessoas que. orei para Deus me guardar. Me guarda, Senhor, que eu vou pra guerra. O servo tá aqui como um leão querendo batalhar para sair desse fogo. É. E Deus me guardou. E fora, assim, foi um período difícil, mas imagine também as pessoas que frequentavam a academia, tipo, para poder. Ó, só para vocês terem noção, eu recebia muita mensagem de gente com depressão, né? Então, Teve muitos alunos que eu trouxe que estavam com depressão já. Eu não estava treinando, né? Fora isso que ficava dentro de casa, né? Então, eu tive bastante aluno que veio, que eu trouxe, né? Para treinar comigo na época e estava depressão profunda. É igual eu falei, eu fiz chorar, porque eu falei, e aí? Sim. O banco te ligando.
Sim. E você vai ter cabeça pra treinar? O banco te ligando, o aluguel Tem te isso também. cobrando, as contas. Porque assim, você fica um mês é um mês de conta, 2 meses é 2 meses de conta. Porque eu tenho lá financiamento de carro, financiamento de E pra imóvel, você recuperar o dinheiro água, luz, telefone. Nada para, velho. Sim, Nada sim. para. Que você parou de trabalhar, mas as contas, ó, tá ali. Na hora que eu falei, meu Deus do céu, ferrou. Eu vou fechar. Já era. Difícil. Vou fechar, mas não vai ter como. Graças a Deus que, tipo assim, muito cliente pedindo dinheiro de volta. Eu falei, meu, infelizmente eu não consigo devolver, meu, não Sim. tenho. Tem nem como. Falar a verdade pra você, eu não tenho. E você tem que aguardar aí na hora que voltar, nós vai pra cima. Sim. É guerra. Guerra. E Na você hora tem- que eu abri, foi o meu melhor momento também. Que, tipo assim, minha Todo matrícula mundo foi votou, tipo né? 120, que aquele pessoal acumulado veio, Veio né? E fazer. graças a Deus, meu, foi o que me fez se reerguer. Tanto que eu falei, fiz a declaração lá do imposto de renda, o Sim. governo falou, você ganhou muito. Por que você pegou 600 lá? É fogo, né, mano? Não sabe Não sabe. do deserto que tava, que não tem R$ 1 na conta, não tem um cartão de crédito funcionando. Graças a Deus, uma coisa que eu não posso reclamar é que nunca faltou alimento na mesa. Sim. Senhor, né? Né? De Isso todas as nossas, aí, né? Na pandemia. Deus, Até dá nem nossa pandemia, né? Tipo, em toda a vida, a né? vida. Graças a Deus, pode ter passado as piores fases possíveis. Teve Já, o já tá que um comer. gancho pra gente voltar naquele assunto Sim. da sua história. Uma vez a gente tava lá no balcão, você conversou um pouco com a gente. Então conta um pouco como que foi a sua infância, até chegar à sua adolescência e até hoje, um pouquinho. Certo. A minha adolescência, né, foi em Paraná Uhum. e Era sítio lá? na sítio. Na É. verdade, a cidadezinha chama Iretama, só que eu morava na Água da Anta. É. Não Então, a faço Água da ideia onde Anta fica. é um povoado, né? Então, Aham. a casa aqui, eu tava entendeu? Bastante mato, bastante verde. Aham. Então, me criei ali no Paraná até os 15 anos. E trabalhando na roça, né? Trabalhei na roça até os 15 anos. Então, nós era em 9 irmãos, foi saindo todo mundo e ficou só eu. Uhum. Eu com 11 anos, 12 anos, eu já tomava conta da roça do meu pai lá sozinho. Eu era o braço direito do meu O pai. seu pai fazia o quê? Assim, O meu pai, ele tinha plantio, ele né, tinha, no tinha caso. um bar, tinha uma venda, né? Que Aham. vendia mantimentos, alimentos, mas também vendia bebida alcoólica, essas coisas, né? Uhum. Tem até trauma de bar por causa É, disso, né? É, Dava muita briga. então, Sim. Eu vi muita confusão do meu pai, Uhum. entendeu? Não, Então, mas até a digo minha, da roça, assim. da roça a Que gente plantava feijão, milho, algodão. legal. isso em Isso daí foi no ano de 90, 1990. 87, Você é de que 85. ano? 87. Eu sou de 76. 76. Mas como eu 86. comecei a trabalhar com Aham. 7 anos, né? Aham. Comecei cedo, cara. Né? Cedo. E aí, nessas épocas aí, O que surgiu pra mim vir pra São Paulo, né? primeiro emprego depois disso aí. Nossa, meu primeiro emprego é engraçado demais. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui, primeiro lugar, Avenida Flamingo, ali no Curuçá. Sei. Eu morava em frente ao Laticínio. A Aham. GG é isso. É. Então, era eu, dois irmãos e dois amigos. Né? Então, tinha 4 beliches, só que era 5 pessoas. Só Uhum. que eles trabalhavam à noite. Então, dava 5 da manhã, eles chegavam e eu tinha que sair da cama para eles dormir. Aham. E aí, nisso, eu ficava na onde? Eu ficava dentro, dava umas 6h30. Quando o dia clareava, aí eu saía no portão e ficava lá, vendo o pessoal passar, né? Só que aí os meus irmãos, na época, quando eu vim pra cá, né, eu ia ser jogador de futebol. É? É. Você sabe jogar Eu, ainda? eu já joguei muito. Mas sei, cara. Mas eu jogava muita bola. Então, na época, o meu irmão falou: não, vou levar você para fazer teste no São Paulo. Porque, né? Aí eu cheguei aqui, ele nem saía comigo, que dormia durante o dia, não tinha Aham. tempo para sair. E aí eu comecei a jogar bola de salão, no Parigol, Uhum. que é do lado ali. Sim. Né? Inclusive, na época, até disputei um campeonato lá com o time. A gente foi em segundo lugar. É, legal. Foi bem legal. Então, tipo assim, eu ia no Parigol e voltava para casa. Eu não sabia andar aqui em São Paulo. Não sabia andar. Aí deu 3 meses, né? Ninguém saía comigo. Eu falei, vou ter que sair, arrumar um emprego, né? Aham.
Mas pensa num cara que chegou lá do meio do mato e não sabe andar aqui em São Paulo. Aí eu peguei, tinha o final lá do Curuçá, na padaria, eu falei assim, eu vou pegar esse ônibus aqui e vou até o final dele. É o que tem até hoje lá, Que é o né? Parque Dom Pedro. Isso, tem até hoje. Aí eu peguei o Parque Dom Pedro, cara. E E fui. foi embora. Fui. Aí chegou lá no centro. Falei, puta, mano. Eu comecei a olhar um monte de prédio, né? Eu nunca tinha visto, cara. Tanto prédio. Aí eu desci, cara. Quando eu desci ali, eu falei, tô perdido aqui. Aí comecei a andar. E aí eu fui até o Mercadão. Falei, meu, vou voltar pra trás, senão eu vou me perder. Aí comecei a voltar. E você voltando, aí tinha é interessante essa história, hein? Tinha uma sorveteria, tipo um bar, sorveteria, tinha uma placa lá, precisa ser de menor. Passei, olhei, só que eu era muito tímido. Falei, como é que eu vou perguntar? Eu tenho que entrar, né? Eu te juro, eu passei umas 10 vezes. Eu ia e vinha. Aí até que a mulher me chamou, olhou, eu tô vendo você passando aqui, ó, pra lá e pra cá, né? E olhando, né? Eu falei, não, é que eu sou do Paraná e eu vi a placa aí, tá, precisa de menor e fiquei com vergonha, né? Eu queria saber. Eu falei, não, tudo bem, eu vou chamar meu esposo. Aí veio um chinês. O chinês veio, conversou comigo meio enrolado, mas eu entendi, né? Ele falou, faz essa conta aqui. Aí eu fui, lá mesmo, fiz a conta. Aí ele falou, pode começar amanhã. Rapaz, eu fiquei feliz, hein? Pode começar amanhã, às 9 da manhã. Eu falei, nossa, que felicidade, né? Aí eu peguei e falei, agora eu vou embora. Só que eu não sabia onde pegar o ônibus para voltar. E era no terminal. Só que aí eu peguei e perguntei, eu quero voltar para São Miguel, Curuçá. Ele falou, meu, ali, você não desceu ali no terminal? Então é lá dentro. Aí eu fui lá dentro, aí eu peguei, cheguei. Quando eu cheguei, que eu falei para meus irmãos que eu tinha arrumado emprego, todos eles, pessoas vão aqui, você arrumou nada. Arrumei, cara. Eu fui até lá no Parque Dom Pedro lá e consegui lá um emprego, vou começar amanhã. Eles começaram a zombar, dando risada. Amanhã, vou começar amanhã. E aí eu fui. Aí a chegada foi muito engraçada. Eu conto pra Bia, pro Matheus, pra minha esposa, né? A chegada foi muito engraçada, porque tinha uma árvore e aí eles não tinham aberto ainda. Aí eu fiquei atrás da árvore. Aí chegaram, abriu, entendeu? E eu com vergonha de ir. Aí eu ficava atrás da árvore. Aí a mulher me viu. Aí me chamou, cara. De novo, cara. Aí eu fui, cara. Aí eu comecei a trabalhar com eles lá, cara. Nessa sorveteria, eu trabalhei 2 anos. Quando eu tava trabalhando na sorveteria, a gente mudou ali, pra rua Joaquim Gil de Carvalho. Lá onde eu moro até hoje. Exatamente. Você morou na mesma rua? Ele conheceu o Theo, o pessoal tudo. O Theo eu conhecia, era desse tamanhozinho, alemãozinho, jogando bola. Meus primos, tudo. Esses primos. Tinha os os dentistas. filhos do Pernambuco, né? O Theo é filho do Pernambuco. E o Theo, isso. O Theo, o Kleber. O GG que eu tô falando. Tá. Aqui o G, né? O Geraldo. O G. Legal. Acho que ele conheceu até o meu bisavô. Abel. Abel, sim. Era o vô da rua, era o vô de todo mundo. O pessoal fala, não conheci, não. Não conheci nem meu vô. Não, nem meu vô. Caramba. Minha parte É que é uma criança, esqueço que o Thiago é 22 criança anos ainda. Não, mas mesmo assim, pô, eu não conheci meu vô. Parte de mãe, né? Aí foi, então. O Geraldo. O Geraldo, acho que você conheceu. O meu avô. Ah, seu avô. Ele era irmão do Carlos. Sim, conheci. Que ficava no Pernambuco lá também, os dois. Sim. E aí perdeu a timidez lá? Então. Esse emprego aí que eu comecei a desenvolver, né? Porque era atendimento ao cliente? Isso, atendimento ao cliente. Aí eu comecei a trabalhar lá. Então eu atendia no sorvete e atendia também no balcão. Lavava banheiro, essas coisas aí, né? Limpava, né? E o chinês gostou muito de mim. Existe ainda não, né? Não existe mais. De vez em quando eu vou lá, né? Existe só uma doceria do lado. Mas e o chinês? Contato até hoje ou não? Não tive mais. Também. Depois que eu saí de lá, eu trabalhei 2 anos com eles, aí eu saí e não tive mais contato. Por isso que eu falo algumas coisas em chinês, né? Ni hao, tai chen, tchau, tchau. Já acostumou com ouvir, né? CC, obrigado. Já acostumou de tanto ouvir. As poucas coisas, né, galera? Eu sei falar bastante coisa em português. Igual meu inglês.
Buy, no. What's your name? My name Ó, is... tem hora que- Tem hora que sai alguma coisa. Sim. Então, continua. Aí parou o primeiro emprego. Certo, o primeiro emprego, então foi aí, né? Aí depois daí eu comecei a trabalhar aqui em São Miguel. É? São Miguel. Trabalhou onde Aqui aqui? na Marechal Tito não tem o Teruia? Aham. Basicamente do lado do Teruia, numa loja chamada Andi Calçados. Ah, lembro. Era bem pequenininha. Né? Aham. Comecei a trabalhar ali. Ali eu trabalhei uns 5 meses. Aí eles me transferiu lá ali para a estação. Aí é uma loja maior. Uhum. E assim, sapato é complicado. Por quê? Porque tem muita briga entre os vendedores, né? Uhum. Eu cheguei lá, já comecei a ser o melhor. Eu vendia mais. E cria aqueles ciúmes, né? Dos Aham. vendedores. Pô, o cara chegou, já é o ponto, né? Uhum. Então, eu peguei alguns inimigos aí, né? Na parte de vendas aí. Viu? Acho que essa Que é parte de vendas a parte de Vendas venda é legal. complicado. É. Mas eu vou te falar, eu aprendi muito a parte de vendas. Eu até falo pro meu filho, eu acho que assim, se todo mundo trabalhasse, começasse como vendedor, Uhum. trabalhar com o público, vai crescer muito mais, professor, é um bom para ponto. desenvolver. Mas Pra eu- desenvolver a comunicação, né? Exato. Por exemplo, no seu primeiro emprego que você falou, essa vergonha de. Exatamente. Isso aí mata a pessoa. Meu, isso É. daí me Hoje nos quebrava. adolescentes Não, isso é- daí me quebrava. Isso porque Limita, você né? era novo, veio do Paraná. Exatamente, do E ainda teve a Paraná. coragem de, tipo, ficar ali. Mesmo que você não Sim. teve a coragem de chegar lá e falar com a pessoa, mas você tava ali. Hoje em Sim. dia, adolescente, pô, 17, 18 anos, a minha idade até, o pessoal não consegue olhar pra pessoa Falar e um bom conversar. dia, Sim. boa tarde. Pior que isso que a gente tá Opa, fazendo, Sim. de olhar pra câmera e falar, pô, já tem é muita difícil. gente que tem Difícil. dificuldade. Você já não tem, porque você grava os vídeos lá da Porque- Império, né? Sim, Então sim, já é sim. mais. Foi vendedor, Mas, teve mas experiência, também. entendeu? mas eu não era assim, não. Eu vim desenvolvendo com o tempo, né? Aham. Até a minha esposa fala, nossa, você desenvolveu muito. Eu costumo falar assim, Deus, ele prepara, né? Vem É. preparando nós aos poucos. Sim. Né? Então, a comunicação, se a gente for colocar hoje, a comunicação ela é primordial. Qualquer área. Primeiro é a comunicação. Sim. Né? Então, você sendo uma pessoa, um bom comunicador, você chega em qualquer lugar, entra em qualquer lugar. Tá? Uhum. Comunicação. Abre Isso portas. Exatamente. Aham. Aí depois, certo? Aí depois volta na história. dessa loja, aí, trabalhei, né? Aí depois eu fui para Suíça Calçados, que é do lado da Mundial. Eu tenho até um vídeo no Instagram, hein? Uhum. Eu no fui seu- comprar um sapato na Mundial. Aí É no seu Instagram ou na da É no Império? Instagram da Império. Da Império. Fui comprar um sapato na Mundial e com um vendedor que trabalhou comigo, que é o Pedro, né? É Uhum. o Pedro. Tá. Isso. Eu e o Pedro, a gente teve tem algumas historinhas, tá? É. Pedro é o quê? O Pedro é vendedor. É. Então, por exemplo, o Pedro, você tem noção, né? Teve um dia que ele estava atendendo o cliente, né? Tava atendendo o cliente na vitrine, aí eu cheguei e fui falar com o Pedro. Fala, Ceará! Aí o cliente olhou pra mim, só tô olhando só. Pensando que eu falei com ele, né? Aí o Pedro já começou a dar risada, né? Aí tem outra história também, deu e o Pedro. E pra gente, quando se vê, a gente fala, né? O Pedro tá lá atendendo uma senhorinha na banca, lá fora. Aí falou pra ela, senhorinha, prova, senta lá e prova. Né? Senta lá no banco e prova. A senhorinha foi, sentou numa banca e caiu, cara. Nossa senhora. Pra segurar. Brei no chão. Falei, meu Deus. Primeira ajuda. Eu e o Pedro caindo na risada, né? Então são as histórias Não engraçadas. sabia se rir ou se ajudava. Não, exatamente. Isso aí foi Esse seu você tem último. amizade até hoje? Até hoje. Até hoje. Legal. Eu compro sapato com ele direto. Lá, Esse foi seu último trabalho antes da academia. Esse foi, não. Aí Não, teve depois mais. eu fui pra Clóvis Calçados. Que é onde essa? A Clóvis Calçados é no Brás, da Rangel Pestana. Aham. A Clóvis eu trabalhei 6 anos, né? Eu Hum. fui gerente também uma da rede deles, que é a Global Choice, na 25 de março, tem até hoje lá. Ela fica do lado do McDonald's. Ah, acho que eu sei qual que é. Eu que essa lá. inaugurei essa loja. É, Eu que inaugurei. legal. É uma loja top lá, viu? Primeiro, eles me escolheram para gerente, eu trabalhava em frente à Pagé, Uhum. da Clóvis. E aí eles me escolheram para ser gerente em frente à Estação da Luz. Uma loja mais de saldo lá. Né? Uhum. Então, para vocês terem mais ou menos assim a noção, né? Essa loja
saldo, ela vendia no mês, naquela época, 50 mil. Okay? Uhum. A Global Shows ela ia ser inaugurada. Estava montando a Global Shows e tinha... A Clóvis, ela é uma rede. Tinha 15 lojas. Então, muito gerente queria ir para a Global Shows. Uhum. Tá? Então, com 15 dias, né, que eu tava lá de gerente, eu com 15 dias, Na saldo. na saldo, Uhum. né, o supervisor foi lá, um outro gerente chegou, me chamou. Ô, Josimar, sabe quando você vendeu nesses 15 dias aqui? Sei. Quando você vendeu? Vendeu 98 mil. No mês ela vendia 50. Eu com 15 dias eu fiz ela vender 98. Então, a Kiss, né, que é o dono da Clóvis, tá de olho em você. Como você dobrou o caixa dele aqui e o trabalho que você fez é diferente de todos os gerentes. Uhum. Né? Qual que é o trabalho da gerência da Clóvis antigamente? Só era cobrar o vendedor. O que eu fiz? Eu era gerente, eu fazia sala para os vendedores. Uhum. Enquanto o vendedor estava lá no estoque, eu pegava um acessório e ia oferecendo para o cliente dele. Já vendendo ali. Ajudando ele a vender. Uhum. Aí é onde está a diferença da equipe, tá? Uhum. Né? Trabalhar junto com a equipe. É o que eu faço na Na Império. Uhum. Se vocês analisarem, eu vou ali, eu te ajudo, eu ajudo você, eu ajudo o aluno lá, né? Então eu faço isso. Né? E tem a lojinha também, né? Que vai ali Exatamente, querendo ou não, tá sempre uma promoçãozinha e sempre tal. eu tô ali. Eu tenho, na verdade, eu tenho um sangue de vendedor, não adianta, eu gosto de vendas, né? E aí eu fui escolhido. Falei, só, esse gerente aqui eu trouxe para você apresentar o cofre da empresa, da loja. Você foi o escolhido a ser o gerente geral da Global. Você topa? Foi agora mesmo. Na hora. Na hora. E aí eu fui da Global Show. Ficou quanto tempo lá? 8 meses. Aí Isso, já partiu pra... 8 meses. Aí eu acabei, né, discutindo com o dono. Um erro grave. Né? Isso que eu falo, a gente faz bastante. Né? Isso, a gente erra bastante na vida. Esse foi um erro que eu fiz. Porém, né, foi um erro que eu fiz, porém, eu sabia que Deus tinha coisas melhores para mim. Eu sabia que aquele erro que eu fiz ali, sabia que Deus ia me honrar lá na frente. E aí é onde veio a ideia da academia. Você fez faculdade de educação física? Ó, é assim, ó. Naquela época, a gente tinha a opção, né, de fazer o curso de educação física, que era um curso de 300 horas, porém, você tinha que ter uma carta, comprovar, né, que você deu aula e tal. Eu acabei fazendo uma carta com um colega meu que me fez, né? E aí o CREF pegou, aceitou a minha carta que eu mandei e eles mandaram para mim fazer o curso. fazer o curso. Ah, legal. Aí eu fiz o curso na Unicastelo. Ah, Então diferente. só que a minha área só é musculação. Aí eu não posso atuar em outra área. Mas eu amo a musculação. Então era isso que eu queria. Né? E outra? Sua esposa que tá estudando agora? Não, minha esposa não. Ela Só tá minha filha. Sua filha? Minha filha, só que a minha filha é e seu nutrição. Filho, seu filho o também. meu filho tá estudando educação física. Educação né? física. Eu lembro que era alguém. Eu falei, um é personal e outro nutricionista. Já tá. E o meu outro filho também vai fazer educação física. O Matheus. É o Max que faz. Achei que o Matheus já tava fazendo. O Max que faz educação física. O Matheus tem quantos anos? O Matheus tem 16. Então eu tô falando. O Matheus é que falava de escola, mas é indo e voltando da escola. Isso mesmo. Eu achei que sua esposa era formada em educação física também. Não, minha esposa não. Não é da área, não. Aí eu fiz os cursos, peguei o meu CREF, né? Sou credenciado em educação física desde 2002. Então são 23 anos na área aí. Educação física. O que você tem de bagagem para hoje, para quando você começou? Você veio aprendendo a cada dia. Sempre você está disposto a aprender, eu sei. Sempre, mas não eu aprendi muito. Eu acho que o principal, assim, hoje é a paciência. É entender que as coisas não é da noite. E nem na nossa hora, né? Não, e nem na nossa hora. Os planos, você faz plano, mas quem decide é o Senhor. Então hoje, assim, eu tenho uma cabeça totalmente diferente. Né? Eu sou mais centrado. Uma pessoa temente a Deus, igual eu já falei para vocês. Hoje eu ando no caminho do Senhor. Então, tudo que eu tenho é do Senhor.
Minha vida pertence a Deus, da minha família, a minha empresa é do Senhor. Eu não tenho nada, eu não me sinto dono de nada, entendeu? Uhum. Tá? Eu cuido. Sim. Muita gente chega lá na Império, você é o dono? Eu falo assim, não, dono é o Senhor, eu cuido. Fica só Às de vezes a olho. pessoa até acha que Isso é eu sou estranho. ignorante. Não, não. É que eu não me sinto Mas mesmo é o dono de princípio nada. também, né? Eu não me apego em nada, né? Que nós somos aqui Porque só a passageiro, vida né? é passagem, verdade. né? Tudo que Aprendizado, né? tudo que a gente tem, né, vai ficar em uma hora. Você vai e vai ficar. Então você não vai levar. Então você não tem nada. O que fica né? mesmo é um legado. É o É legado. o império. Exatamente. É o império, é o império. Exatamente. Pessoal, E- só lembrando vocês, aqui é mais um episódio do Calma Podcast. Se inscreva aí, dá o like, compartilha, ajuda a gente a estar cada dia mais engajado aí. A gente tem uma Isso meta, a aí, gente tem uma meta para bater de 300 inscritos. Não Certo. sei quando a gente vai bater isso, mas a gente pretende bater isso esse mês ainda. A gente começou julho agora, mas vamos para cima. Vai sim. Uma pergunta que eu queria fazer para você é que, se não fosse academia, o que você faria? Seria vendedor até hoje? Se não fosse academia, Isso. Se não fosse a musculação, no caso, sim, né? eu acho que eu seria eu seria um comerciante de loja. Eu seria um empresário de loja. No caso, seria empresário, tipo, de Seria um jeito ou de empresário. outro. Eu sempre tive visão de empresário, Sim. né? Eu falo assim, a visão do empresário, ele começa como funcionário, né? Então, o funcionário, quando ele faz o melhor dentro da empresa, pode ter certeza que ele vai ser um empresário, se ele quiser. Sim, Uhum. Tá? sim. Então, tipo assim, o vendedor, porque eu era o ponto da rede, Clóvis, né? Porque eu fazia o meu melhor. Sim. Eu entrava ali com sede de vendas. Uhum. Eu queria vender, né? Mas eu sabia que eu tinha meus deveres a fazer dentro da empresa. Né? Eu fazia os meus deveres e focava nas vendas. Isso é uma coisa que eu tenho até hoje. Eu sempre quero fazer o meu melhor. Uhum. Não importa se é no treino, se é na academia ou na organização das minhas coisas em casa. Porque se você faz as coisas de qualquer jeito, sua vida é de qualquer jeito. Eu penso até eu pego o dinheiro, a nota tá ali, uma nota torta, outra não Até sei no o quê. micro, Eu né? ajeito de. Nos Uma micros. besteirinha, mas assim, eu quero Uhum. deixar no melhor, porque a gente tem que querer o melhor pra nós. Então eu sou meio chato nesse negócio também. Eu acho que aquela pessoa que vai levando com a barriga, que fala, né? Sim. Vai empurrando com a Sim, barriga, sim. é triste, né? Mais ou Tipo, menos assim, você vai atrasando a sua vida. Tá? sim. Então, por exemplo, se eu estou ali dentro da empresa, eu vejo um papel no chão, eu peguei e coloquei na lixeira, aquilo dali Deus já vai dar galardão para mim. Uhum. Se eu olho e não pego, eu vou É. ter também problema. Tá? Tem coisa que é. Tem muitas coisas que você, assim, se você fazer, são coisas simples que Deus te abençoa. Sim. Se eu vou lá no banheiro, eu vejo uma olhada, eu vou, pego o pano e enxugo. Você entendeu? Hoje mesmo eu vou lá e cheguei. tô enxugo, assim também. Eu cheguei, tava o chão molhado lá. Falei, então. peguei o pano, Sim, passei. aí, ó, Falei, tá não vou vendo? perder 2 minutos. E pra né? você ver, Isso daí você tá ganhando galardão com o Senhor. Aham. Entendeu? É. Mas, eu treino aqui, eu vi ali, só de você pegar e fazer isso. sabe um Mano, negócio isso daí que você percebe as pessoas assim? Sim, Na academia, vou dar um exemplo da academia. sim. A pessoa que tira o peso quando acaba Sim. o exercício. Pô, Uhum. quem deixa o peso lá, eu imagino que essa Ele pessoa tá- não faz na vida Ele dela. tá atrasando a vida dele mesmo. Exato. Né? Aham. Tá atrasando a vida Eu dele mesmo. compartilho desse princípio Sim, também. eu sou assim. De que, tipo assim, se você dá um melhor em tudo, ninguém tá vendo. Sim. Mas você não faz as coisas pros outros, você faz Não, pra não, você. E pra quem tá Deus, vendo também? Deus, exatamente. Deus, Na verdade, assim, nós, tudo que nós faz é pro Senhor. Quando Sim. você faz para Deus, sua vida ela multiplica, Sim. tá? Mas não é porque você vai fazer que você quer que a sua vida vai multiplicar a qualquer momento, não. O tempo dele também. Tá? Exatamente. Entendeu? E a As paciência. pessoas elas querem fazer, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço tudo certinho. Por que dá errado? E tudo dá errado na minha vida. Não. Deus ele vai te preparar primeiro para você ganhar a bênção. Tá? Não Vai te é no seu testar. tempo. Vai te testar. Não é no seu tempo. Eu falo para vocês porque eu já passei por vários desertos, né? Uhum. Então, o deserto financeiro, né? Para vocês terem noção, tá? Só para vocês terem noção. Você sabe o que é virar o caixa devendo 20, 30 mil todo mês? Não faço ideia. O Leandro deve saber. Sabe quantos anos eu fiquei? Ah, 10 anos. Fechando no vermelho. Fechando, devendo 20, 30 mil. todo mês. 10 anos.
E pensando como o outro mês Exato. você Sim, vai sim. fazer Não, pra você já- resolver isso, né? Você no já, dia por exemplo, seguinte. virou um mês, já tem gente te cobrando. Você tá Sim. devendo, né? É. Ó, segura, você, não, meu, mais 5 dias. Vou te falar, O cara. problema é você não passar mês atrás de mês. O problema é o final. Assim, quando começa a ficar. Sim, O que sim. você vai fazer pra poder conseguir Sim, pagar sim, cada mês que acumula? sim. E O... o dia que chega o pagamento do funcionário, dia 7, dia 8, você não tem o dinheiro para pagar para eles. Que é o que mais dói, eu acho. Aham. Nossa senhora. Porque você Isso, tá. Não isso dorme da- nem à noite, né? isso daí, cara, isso daí você se sente, cara, muito, muito ruim, cara. Porque é É. uma cadeia, Porque o assim. cara Sim, depende sim. de você. Sim, E, depende. cara E você, depende só de que você você. não tem o dinheiro para e tem pagar ele. pessoas que dependem dele também, em Sim, casa. sim. Entendeu? Aí Sofre vira todo um. mundo, cara. É, Sofre todo mundo. Foi o exatamente. que aconteceu na Sofre todo pandemia. mundo. É, eu passei, cara, muitos anos assim, cara. Muitos anos assim. Porque você não pensa assim, não vai faltar só na sua casa, vai faltar na sua e na da Sim, pessoa. Eu falo, exatamente. a É gente um tem, dominó, né? a É um gente tem a dominó. folha de pagamento ali. Enquanto a Uhum. gente não chegar naquele saldo que é o para pagar as contas também, mas principalmente o funcionário, que é aquele cara que depende, né? Sim. São vidas. Isso a gente pensa assim, né? Mas tem gente A, que. a gente fica, meu, tenso. É isso. E aí você tem que fazer o quê? Ripar, tem que trabalhar Tem que aqui. trabalhar, trabalhar. É. Ó, ali aqui na Império aqui, né? Hoje eu tenho funcionário que trabalha aos domingos, mas eu trabalhava sozinho. Não tinha nem na recepção e nem na sala. Era eu sozinho. Por quê? Porque eu não tinha condições de pagar o domingo para eles trabalhar. Condições. Então eu ia lá. Quantas vezes eu cheguei ali, ó, dentro daquele escritório ali, e ali eu conversava com Deus ali e chorava muito, cara. Sim. Mas ninguém, por exemplo, as pessoas, você também não precisa passar seus problemas para as Claro. pessoas. Não. Nunca ninguém me viu ali chorando, reclamando. Eu nunca reclamei na minha vida, nunca. Nunca. Eu só agradecia para Deus. Mas eu sabia que Havia os desafios. tem uma luz lá na frente. Tem essa visão, né? Se eu estou passando agora, Deus está me preparando aqui, ó. Por isso que hoje eu me sinto uma pessoa, né, preparada pelo Senhor. Isso é uma Porque eu pergunta sei o que eu passei. que eu ia te fazer. Uhum. Hoje, você acredita que você venceu na vida? Ou você, assim, Sim. financeiramente? Hoje eu acredito que eu venci na vida. Hoje sim. Sim. E isso há quanto tempo? Vamos colocar aí há um ano e meio. 1 ano e Um meio. ano e meio. Caramba, recente. É. Só pra vocês verem, né? Aham. Há um Eu ano e não meio pra cá. imaginava, não. Achei que. Não. Um ano e meio pra cá. Pra vocês terem noção, eu fiquei com Fiesta 10 anos. É verdade. É 2007, 2008. Aham. Muitos alunos falando mal do meu carro. Sim. Teve um. Pô, o cara tem uma academia dessa, anda com carro velho. É, não sabe de nada. Eu já peguei aluno dentro do banheiro. Eu chegar e pegar o cara falando. Isso dói. Dói. Mas eu nunca. Eu sempre entreguei na Não mão é, de mas é Deus. só na hora. Na verdade, eu nunca me apeguei assim, em bens materiais. Né? É. Ah, você tem o quê? Tem um Fusca? Pra mim. Entendeu? Aham. Ah, você vai pegar. Se eu tiver uma Ferrari aí, pra mim. Vai te levar É igual com outro carro. e não vou ser melhor do que ninguém. E outra, Aham. tem toda uma Nem história, pior. né? Não, entendeu? Aham. E tem toda uma história por trás também. Sim. Não é só um carro. Não. Uhum. Mas eu sei o O valor. que eu o dou Fiesta valor, te né? ajudou? Demais. Todo dia eu agradeci Só a de Deus. não deixar você na mão, Todo dia eu agradeci a Deus é o que por eu esse falo. carro. Todo dia. É. E gente falando mal e eu agradecendo. É muito bom, Mostra. cara. Isso não tem preço, não, cara. Põe na tela aí a Eu foto tava da separado ali É. a Império hoje, atualmente. Vou colocar ali Beleza. pro pessoal ver. Império.
Cadê a entrada da academia? Ah, tem academia, mas com as pessoas treinando, né? Praticando capoeira, jiu-jitsu e Aham. muay thai. Olha. Aí O boxe sim. tem 2 anos, né? Que eu É. tô praticando. Como chama o mestre lá É O também? mestre bispo. bispo. Deixa eu ver Bispo. se O eu acho ele bispo aqui pra gente bispo mostrar monstro. também. E aquele senhor lá, como chamava? Que é da capoeira. Da Mestre capoeira? também. É o Sim. pezão, né? Nunca mais eu vi ele. Não, ali é o mestre Eu vejo Canela. ele. Canela, No horário que eu Canela, vou, ele tá gente lá. boa demais. Tem uma galera Ó, também tem que muita faz gente lá, luta, se né? nós começar a Sim. citar em todo mundo, muito pessoal Isso, tem que. bastante gente que luta que treina com nós. Você postou um vídeo esses dias aqui dele. Eu ajudo alguns atletas aí, o Mohamed, né? Que é Que é o que postou lutador. o vídeo esses dias lá, ganhou a Isso, luta até, o né? Mohamed ganhou a É. luta. Eu, Agora eu tô ajudando na preparação da namorada dele que vai lutar esse mês, dia 27, aquela meninazinha. Eu não sei quem. São É, pessoas temente a Deus, né? que é as pessoas que a gente permite se aproximar da gente, Exatamente, né? Que é pessoas que nem se falou temente a Deus, que tem temente a Deus. uma aura positiva, Isso, é né? que a conversa flui, né? A É. conversa flui. Por exemplo, eu sou tipo de uma pessoa que eu não gosto de falar de fulano, de cicrano, Uhum, falar da vida dos outros. é, Não, cada um cuida da sua vida, né? exatamente. Por exemplo, tem homem que gosta de falar de mulher, eu não gosto, Uhum, né? Se um cara, por exemplo, um cara vem falar de mulher para mim, eu já corto, né? exato, Viu fulana, bonita, meu, gosto de falar, cara. exato. Entendeu? É, Porque você tem que eu saber o acho. respeito que você. Exatamente. Aham, Então eu já não dou esse espaço para uma pessoa que vem trocar ideia comigo, uhum, né? Vem falar de mulher, eu não vou aceitar. Porque exatamente. eu gosto de falar de mulher. Eu falo da minha esposa e ponto. Minha família. Quer falar sobre treino, quer Sobre falar, às treino, vezes, até com problemas pessoais que você Isso, tem. exatamente. Quer um conselho eu dou, eu converso, Aham, né? Eu sou uma pessoa que da minha boca só sai palavras boas. uhum, A palavra de Deus, ela diz, né? A palavra ela tem um grande poder. uhum, Então, da nossa boca tem que sair coisas boas, palavras motivadoras. sim. Nunca colocar palavras para derrubar a pessoa. sim, Apesar que às vezes, né? Pode falei, né? Eu mesmo, as pessoas que veio dar a palavra para me quebrar, eu peguei como motivação, né? uhum, Ah, não sei se Deus usou essa pessoa para falar para me acordar Ah, também, com né? certeza. Pode exatamente. acontecer isso também, Eu entendeu? acho que sim. Pode acontecer isso também. Acontece a E, todo momento. Acontece todo e momento. às vezes a gente tem que também saber se controlar e ser calmo, né? Porque não é fácil Isso, também, né? isso, Tem coisa, exatamente. aquela flecha que a pessoa te atira, Sim, meu, sim, sim, você, sim. o Hoje, menino que pulou a catraca, você podia ter, poderia, sim, sim. mas... Hoje mesmo, então, isso também que eu aprendi muito, tá? Uhum, Assim, né? Antigamente eu era explosivo. Era explosivo. Às vezes uhum, se a pessoa falasse uma coisa, eu era meio pavio curto. Hoje não, cara. Tranquilo. Hoje A eu vida sou muito ensina. sossegado, cara. Hoje se a pessoa rela a mão em mim, né? Ah, não. Aí já muda, né? Em você Mas ou em assim, alguém. hoje mas para mim brigar ou discutir com alguém, é não. tranquilo até certo ponto Exatamente. também, né? Por exemplo, ali na Império mesmo ali, pessoas, né? Já teve pessoa, teve um rapaz lá mesmo que eu tive que, né, Pedir pedir pra pra se ele sair, retirar. se É, retirar. Mas isso, Faz cara, pouco porque eu já tempo isso, né? tava. Hã? Faz pouco tempo Pouco isso, né? tempo, Eu lembro, eu acho que eu Mas tava isso no porque eu dia. já tava, ó, por aqui, já vi um tempo já o cara fazendo umas humilhação ali dentro. Humilhou bastante meu irmão, né? Ele uhum. faleceu. E
humilhou também o Zé, que trabalhou comigo. O Zé falou pra mim que ele Isso, tava testando ele. Ele falou, meu, esse cara tá me exatamente, testando, meu. Aí ele veio pra cima de mim, né? Só que ele veio umas 3, 4 vezes e teve um dia que eu tive que virar o leão, né? Opa, então basta aqui. Ah, meu amigo. Já Aqui deu não, amigão. Não, limite. Aqui não, velho, aqui não. essa semana também teve um cliente lá Graças a que... Deus ele saiu de boa, né? Então, segue sua Teve, vida, meu. Se devolveu o aqui não dinheiro tá dele. bom... Sim, sim. É porque assim, é uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui sobre, né? Sobre academia, né? Uhum, Você tem que treinar aonde você se sente bem. Por exemplo, se eu tô treinando ali na Império e eu não tô me sentindo bem, eu não gosto do dono. Nunca conversou com o dono, né? uhum. Já critico o dono porque não gostou do dono. Eu não gosto Fui do com a dono. sua Não fui com cara, a sua cara. Meu, vai pré-julgamento. para outra academia. Tem um monte de academia, cara. Eu não seguro nenhum aluno e eu também não cobro para nenhum aluno treinar ali. Uhum. Eu quero que as pessoas venham aqui e se sente bem acolhida. Mas a Sim. pessoa que se sente mal, cara, ela tem que ir para outra academia. Ela não tem que ficar num ambiente que Que ela não está se não sentindo te bem. acolhe. Sim, É. eu já treinei em várias academias. Uhum, Tinha academia que eu não estava me sentindo bem, eu ia embora. uhum. Mas eu não ia lá encher o saco do dono ou Ou falar de mal da alguma academia. pessoa. Eu me retirava e ia para outro lugar. Pronto. Uhum. Às vezes o problema era até comigo, cara. É. Normalmente era comigo. Falei, pô, por que que eu saí de lá, pô? Aí eu fui para outra academia, aí eu comecei a enxergar as qualidades da academia que eu estava treinando e que eu não estava gostando. A gente Tá não entendendo percebe. mais ou menos? Aham. Sim, Então nós temos que ter, né, essa consciência. Não tô gostando, eu vou para outra. De repente, você foi para outra, aí você vai, pô, cara, mas a Império é melhor. Me Aí você volta para arrependi. Império. É. que é o que acontece muito. Sim, sim, sim. Tem muitos alunos da Império que saem, vai para outras academias, depois volta. Uhum. E outra coisa também, né? Que eu quero deixar assim bem claro, né? O aluno saiu da Império, foi para outra academia. Jamais eu vou ficar com raiva do aluno. Volta que as portas estão Não, e abertas. Não outra, quer voltar? sim, Siga a sua sim, vida. jamais, né? Se ele saiu porque ou ele achou melhor lá treinar lá perto da casa dele, né? Ou ele não estava se sentindo bem, ele saiu porque ele quis. Nós falamos Mas até. eu quero que ele treine, ó, eu quero que ele treine na Império, que ele sente prazer em treinar na Império, É. né? Nós Isso é importante. falamos sobre isso esses dias, que tem proprietários de outras academias que não Que gostam, não né? gosta. Mas Tem muitos, pô. é assim, Tem muitos. tem aquele negócio de proximidade, de se Sim. sentir bem, de... Meu, O Instagram da Império. Ah, Tem um monte de aluno que saiu e tá treinando outra academia. Vai lá e olha, vê se eu deixei de seguir. Não, né? eu sigo o aluno. Não tem problema nenhum, cara. Né? Você Tá entendeu? certo. Porque assim, a pessoa ela tá pagando, né? Ela tem direito de treinar onde ela se sente bem. Sim. Uhum. Ela não tem que ficar aluno da Império. Não. É onde nós entramos, não né? é Tem aluno da cliente Império. pra todo mundo. É né? aluno da Smart É. Fit? Não, eu vou treinar na Smart Fit hoje, não quer dizer que eu sou aluno da hoje eu vou lá na Império. E hoje tem opção, né, pra você treinar. Sim. Eu Aham. fico muito feliz, sinceramente, de ter várias academias hoje. Uhum. Porque as pessoas hoje, elas estão se preocupando, né? Cuidar Cuidar da do saúde. corpo, do templo, Isso. né? Que o nosso corpo é o templo. Aham. Então eu me sinto muito feliz de ver as pessoas treinando. É. Independente na Império ou em outra academia. Ela tem que treinar, cara. E onde Treinar. quando eu comecei a treinar lá, Né? eu ia lá que eu falei o quê? Minha lombar trava, não sei o quê, minha coluna Tá, beleza. Aham. Fechou. Bora. Minha lombar trava, minha Sim. coluna é zoada, tal, não sei o quê. Sim. Hoje em dia você vê eu reclamando, Não. lógico que minha lombar dói um Sim, pouco sim, ainda, sim. mas, meu, Sim. nunca mais eu travei, eu não sei nem o que é. Exatamente. Tá colocar ruim, Sim. torto, ou na cama, com Sim, dor. sim, Não, você é sim. doido, isso não existe mais. É. E a evolução que eu tive do que eu era. Eu olho Sim. as fotos assim e falo, meu, quem era esse cara pra hoje? Muda, E, não tem e como. ainda tem muito pra melhorar. Thiago mesmo. Isso. É. Ó, a pessoa, né, por exemplo, né, a pessoa ela treina um ano, ok? Uhum. Ela mudou muito. Na mente dela não mudou, ok? Aham. Não mudei. Ela para. Ela vai ver. Aí ela percebe. Ela vai ver, porra, caramba, eu tava bem. Eu fazia isso lá Uhum. atrás, né? Vou parar. Ficava 1 mês, 2 meses, falei, meu Deus do céu, O que cara. aconteceu? O que aconteceu comigo, cara? Eu voltava louco. Aí você vai ver a diferença. Aham. Porque às vezes a pessoa, ela vê as pessoas que têm um shape da hora, ela quer ficar igual aquela pessoa. Não, tem que ficar. Ah, não. Aí ela olha, não tô ficando. Aí ela para. Mas não é porque ela não tá ficando que ela não tá melhorando, cara. Exatamente. E outra, né? Cada pessoa tem a sua genética, Uhum. né?
Então, por exemplo, tem pessoa que tem genética para ter um shape legal. Então vai desenvolver mais rápido, Sim. vai ter, né? Vai criar essa armadura mais rápido. Tem pessoa que vai demorar mais. Sim. Né? E a Mas, dieta também. dieta, Que é a parte mais difícil. Mas isso fica assunto para outro vídeo. É outra coisa também. Põe no meio aí. Tá no meio já. Fala, pessoal, beleza? Estamos aqui encerrando mais esse episódio de podcast. Espero que todos tenham gostado. Muito Deixe bom. seus comentários aí. Críticas também são bem-vindas, não tem problema nenhum. Críticas é o principal, na verdade, né? A gente Não é só de elogio que se vive o homem. mudamos muita coisa aqui e estamos tentando melhorar cada dia. Hoje o nosso primeiro convidado foi o Josimar, também conhecido como Cowboy aí. E acabamos nem perguntando disso, mas foi um Fica grande pra prazer A aqui. gente Deixa pra próxima. A gente vai ver mais Vai vezes. ter A gente mais aí, vezes. vai Tem ter muita mais. história Foi um ainda. grande prazer, tá? Obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Eu que agradeço, foi uma honra vir aqui bater um papo com vocês aí, falar um pouco da minha história aí. É isso aí. Show. Eu sei que tem bastante coisa ainda que a gente não falou, mas Não, mas próximas vai ter vezes outras aí a gente oportunidades. É isso aí, mas foi Vai maravilhoso. colocar, Agradecendo aí sim, primeiramente a Deus por nos sim. permitir estar aqui nesse momento e Sim, amém, a amém. você por ter aceito aí nosso convite. Sim, Quer amém. falar alguma coisa? Só quero agradecer pelo convite, né, que vocês fizeram e agradecer a Deus por tudo, pela minha família, pela minha empresa, né? É isso aí. E falar que vou honrar ele até o fim da minha vida. Isso aí, Isso Josimar. aí. Obrigado, hein? Parabéns. Parabéns. Valeu. Valeu, Josimar. Tamo junto. Falou, galera.